Olá, amigos da Missão. Olá, amigos da Amicast. Estamos hoje mais um podcast. E esse podcast hoje está poderoso. Então, eu já convido você para ficar aí até o final. E hoje eu estou aqui com uma pessoa aqui muito especial. E eu tive que fazer uma colinha aqui para falar sobre essa pessoa. Né? Eu estou aqui com uma amiga, uma parceirona, alguém que tem um coração muito grande. Eu tive que fazer a cola, gente. Eu vou ler a cola, porque assim, né? É uma mulher que ela é empreendedora, terapeuta, criadora da marca Haneju, especialista em sutiã pós-cirúrgico, alguém que há mais de 2 décadas acompanha mulheres em alguns dos momentos mais difíceis da sua vida. Seja muito bem-vinda, Esther Pontes. E desde já começo aqui agradecendo você por essa oportunidade de estar aqui com a gente, aceitar esse convite, a gente bater esse bate-papo aqui. E fala aí pra gente quem é Esther Pontes e se apresente aí para o nosso público. Jacques, é um grande prazer estar aqui, um grande privilégio ter sido convidado para fazer esse podcast com você. Sou uma mulher que aprendeu que mulher tem que cuidar de mulher. Eu sou especialista em sutiã e muita gente fala assim, mas existe essa profissão de especialista? Eu tenho uma marca própria chamada Haneju, que nasceu da junção das letras dos meus 3 filhos, Raina, Anne e Júnior. Nós primeiro tínhamos uma loja de lingerie e essa loja ela virou um local de acolhimento. Por que acolhimento? Hoje, infelizmente, muitas mulheres têm sofrido com deformidades no corpo, mulheres têm sofrido com peitos grandes demais, pequenos demais. Eu tenho muitas clientes que não se reconhecem hoje no seu corpo, se engordou, se teve uma mutilação de câncer, se teve qualquer problema. Então, nós vendíamos sutiãs feitos por alguém. Só que nós vimos que essa necessidade das nossas clientes, elas não eram... As clientes sempre tinham um problema com o sutiã. Sempre. E a gente ficou muito incomodado de toda vez que a cliente vestia um sutiã fabricado por alguém, ele nunca servia e não atendia as necessidades dessa mulher. Então, um dia, eu e meu marido, porque a nossa loja é familiar, eu e meu marido pensamos, se as fábricas fazem um sutiã com essa qualidade que não serve para ninguém, por que nós não podemos criar os nossos próprios sutiãs? Aí nasceu a Haneju. Nós vendíamos sutiãs normais para mulheres normais e percebíamos que faltava algo no mercado que fizesse com que as mulheres com seios maiores, com a gigantomastia, com hipomastia, mulheres que tinham barrigas de avental, elas não eram aceitas pelo mercado. O que é barriga de avental? Barriga de avental é quando a mulher, quando ela engravida e ela engorda além do tempo, além da quantidade que ela... Normalmente, uma gravidez engorda-se 11 a 12 quilos. É o normal que uma mulher engorda. Mas tem mulheres que têm problemas hormonais, alguma disfunção hormonal na gravidez, e engordam acima de 20 quilos. Uau. Quando elas engordam acima de 20 quilos, a barriga cresceu demais, a musculatura esticou demais e, na volta, quando o neném nasce, a barriga cai por completo. Esse é um dos casos da barriga de avental. E quando a mulher faz uma bariátrica, então tem um corpo maior e emagrece, perde-se a musculatura da parte de baixo da barriga, criando-se a barriga de avental, e é uma barriga caída, que incomoda, que fere, que machuca e fere principalmente a autoestima dessa mulher. Então, nós vimos no mercado a necessidade de ter peças reais para mulheres reais, não um padrão. Nenhuma mulher é padrão. Tem mulheres que vestem P, tem mulheres que vestem 60. E a maioria dos sutiãs são feitos com tamanho único. Como é que o sutiã tamanho único serve a mulher 60 com uma mama gigante? Não serve. Então, em 2014, eu perdi uma cirurgia plástica porque eu usei uma cinta inadequada. Eu também não aceitava o meu corpo. Então, todo esse trabalho que eu tenho feito há 20 anos saiu do meu corpo também, da não aceitação. Eu, com 20 anos, fiz uma cirurgia plástica porque tinha seios grandes demais e flácidos demais. Então, eu senti na minha própria pele a necessidade de ter um produto diferenciado do mercado que atendesse às necessidades de todo tipo de mulher.
Eu atendo mulheres que pesam de 45 quilos a 190 quilos. E eu acredito que quando eu vendo uma peça para uma mulher que pesa 190 quilos, eu não estou vendendo um pedaço de tecido. Eu estou vendendo para ela amor próprio, eu estou vendendo reconhecimento do corpo, eu estou vendendo autoestima, eu estou vendendo o sorriso de muitas mulheres que não entram no meu provador e não provam. Depois da nossa loja, elas entram no provador e elas de novo vão se olhar no espelho. Essa é a nossa loja. Não é mais uma loja de lingerie, é uma loja de acolhimento a todas as mulheres. Então, a loja nasceu de uma dor. Nasceu de uma dor. Nasceu de uma dor, da minha dor. Na verdade, não é só uma loja, é um projeto social. É um projeto social. É. Quem conhece a Raneju, hoje a gente tá só no TikTok, eu tenho 104.900 seguidoras e seguidores. Por que eu acho tão importante um homem me seguir? Porque ele tem, na casa dele, ele tem uma filha, ele tem uma irmã, ele tem uma mãe, com as mesmas necessidades das mulheres que me seguem. Eu faço lives com muitas pessoas na nossa live e eu faço questão de frisar que, graças a Deus, eu tenho muitos homens na minha live. Mas é uma live de sutiã, o homem não veste sutiã. Mas ele precisa aprender que a esposa dele tem problema na coluna porque o sutiã está inadequado. Que a filha dele, que desenvolveu os seios grandes demais, ela precisa de um sutiã adequado. Porque quando o homem passa a entender as necessidades dessa mulher, ele passa a olhá-la com outros olhos. Até na questão mesmo de comprar um sutiã adequado para ela. Não, que legal. Esther, você veio de uma família, né? De 7 irmãos. A sua mãe teve alguma influência no seu desenvolvimento desse projeto? Deixa eu contar. A minha mãe é a mulher mais incrível que eu já vi na minha vida, que eu conheço. E graças a Deus eu tenho Dona Lucília como a minha mãe, que é o maior privilégio que eu tenho na vida, o maior orgulho de ser filha da Dona Lucília. Eu vim de uma família, sou a filha do meio de uma casa de 6 mulheres, na verdade, uma casa de 7 mulheres com a minha mãe e mais um irmão. E a minha mãe, ela é fundamental, porque desde nossa infância ela nos ensinou que cuidar de pessoas era o nosso legado. 6 mulheres e um homem. Em casa eram 6 mulheres e 3 homens. É mesmo? Sensacional, sensacional. Então, a minha mãe, ela nos ensinou desde muito nova. Desde criança, a gente foi exposta a um cuidado diferente que a minha mãe tinha. Nós somos 7 irmãos, né? Nós somos 7 irmãos. A minha mãe trazia pessoas de fora para fazer tratamento de câncer dentro da minha casa. E a minha casa era muito pequena. Às vezes, na minha casa tinha 23 pessoas e eram 3 cômodos. E a minha mãe não se importava. Minha mãe falava sempre, olha, onde come um, come 2. E era um milagre. A minha casa sempre foi um milagre, porque a minha mãe fazia isso acontecer. E ela implantou no nosso coração, todos nós da minha casa, principalmente nossas irmãs, nós irmãs, cuidamos das outras pessoas. Então, a minha mãe, ela é a maior responsável pela mulher que eu me tornei, pelo objetivo que eu tenho na minha vida, que é de cuidar de pessoas. E minha mãe até hoje cuida de pessoas. Que legal. Você falando assim, me lembro também da minha história. E porque também minha mãe, ela colocava moradores de rua dentro da casa. A minha mãe não colocava morador de rua porque não tinha na nossa rua, senão ela colocava. Nós 9 irmãos, também muito pobres, muito simples. Exatamente. E ela ajudava essas pessoas. E eu era o que mais reclamava. É mesmo? Eu que mais reclamava. E hoje tem 20 anos que eu trabalho com pessoas em situação de rua. E eu era a que mais trabalhava. Eu, com 8 anos, eu comecei a trabalhar para os outros. Porque eu queria muitas coisas e meu pai e minha mãe não tinham condição de dar. Eu fui ser babá com 8 anos. 8 anos. Que legal. É. Você é casado há 36 anos. Casado há 36 anos. Eu sou casada com o Eduardo. Na verdade, eu vou contar uma conversa. Eu fugi da minha casa, eu tinha 14 anos para casar com o Eduardo. O Eduardo, ele trabalhava na esquina da minha rua. E quando eu vi, falei assim, olha, eu vou casar com você. Ele vai sair das fraldas, menina. Eu falei assim, eu vou casar com você, duvida? E a gente está junto há mais de 36 anos. Que legal. É muito legal. Bênção. E como é estar casada, ser empreendedora, ser mãe e agora com os novos projetos que estão chegando aí? Deixa eu contar. Eu sou uma mulher muito intensa. E eu nunca... Eu sou uma mulher que não me canso, eu não me canso. E eu sei que muitas coisas acontecem
quando você tem um objetivo, eu tenho um objetivo muito claro. Eu sempre quis cuidar de pessoas. Esse era meu legado. Independente de quem fosse, independente da situação que tivesse ao meu alcance fazer, eu fazia. Então, eu não me canso, porque eu sou empreendedora, criei 3 filhos, eu tenho 3 filhos adultos, eu tenho uma filha de 34, um filho de 32 e uma filha de 26. E nunca foi fácil. Nunca foi. Falando dos filhos, como os filhos vê tudo isso, como eles participam de tudo isso? Deixa eu contar, eu tenho o grande privilégio de ter 3 filhos e eu sou a fonte inspiradora dos meus filhos. Meus filhos chegam, nossas mensagens começam: eu amo você, você é o meu filho querido, você é minha filha querida, que orgulho de ter você. E quando meus filhos falam assim: mãe, não vou conseguir, vai. E aí, às vezes, eles falam assim: não, mãe, eu achei que eu não ia conseguir, mas lembrei de você. Então, eu sou a fonte inspiradora e, para mim, é um maior privilégio que eu tenho de fazer com que eles entendam que a mãe deles é uma potência e eles também são uma potência e a gente não desiste. A gente não desiste. Essa eu acho que é um dos principais legados da minha família. A gente não desiste. Passamos por muita coisa muito difícil e passamos juntos, porque nós somos uma família que, com certeza... essa questão, assim, olha, de vamos lutar, de vamos cuidar, de fazer, faz com que a gente seja bem sucedido em família. É porque, na verdade, não existe... existe o desafio, mas não existem possibilidades. Exatamente. De famílias que caminham junto, exatamente, que trabalham junto, que sonham junto, que buscam ali se apoiarem um no outro. Então, não existem possibilidades. Desafios tem, porque a vida ela é cercada de desafios. Exatamente. E sabe como é que funciona? Eu sempre falei com meus filhos: ninguém te contou que era fácil. Ninguém te falou que ia ser fácil. Meu filho, às vezes, fala assim: mãe, você acha que eu vou conseguir? E ele ocupa um cargo muito bom na empresa que ele trabalha. Ele fala assim: mãe, eu acho que eu não vou dar conta. Vai. Você vai dar conta. Você nasceu, você vai dar conta. Nasceu pra isso. Eu falo com ele sempre: você vai dar conta. E ele fala assim: não, mãe, aquele dia eu estava lembrando de você. Eu me lembrei de você porque eu falo com todo mundo: a minha mãe dá conta, meu pai dá conta. Então, eles veem na gente o exemplo da vida deles. E a gente sabe que quanto mais nós dermos apoio para eles, mais felizes eles serão. Então, eu e Eduardo, como pais do Júnior, da Manuele e da Raina, e nós não cobramos, as escolhas são deles. Eles têm a vida deles, eles fazem as escolhas deles. Então, quando a gente pensa assim, olha, quando eu olho para os meus filhos, eu olho para trás e falo sempre com o Eduardo: nós fizemos um bom trabalho. Porque ensinar os filhos a ter honra, a cuidar de outras pessoas, não é uma tarefa fácil. Mas inculcar neles essa responsabilidade, aí a gente vê depois dos filhos mais velhos o quanto eles também são felizes e quanto nós colhemos os frutos do que a gente ensinou lá na infância deles. Eu fico muito feliz com isso. Eu falei para o Azaf, a gente estava fazendo algo, e ele falou: seu pai, eu nunca fiz isso, eu não vou conseguir. Eu dei um tapa nas costas dele e falei: filho, você nasceu pra isso. É isso aí. Você nasceu pra isso e sair de perto. É isso aí. Eu sustentava ele já lá, tinha feito. já voando, fazendo. Eu chamei a dele e falei: nasceu pra isso. Nasceu pra isso. Nasceu pra isso. Há muitos anos atrás, eu ouvi um texto da Bíblia, que é o Provérbios 22:6, que fala assim: educa o rapaz segundo o caminho que é para ele, e mesmo quando envelhecer, ele não se desviará dele. Então, eu sempre inculquei isso na cabeça deles. No caso do meu filho, eu falei com ele assim: olha, não estou te criando um homem qualquer. Estou te criando para ser um excelente pai. Primeiro, um excelente irmão. Porque ele é um menino, né? Eu falo com ele: olha, eu estou te criando para ser um excelente filho, um excelente marido e um excelente pai. E tenha em mente que o seu legado é cuidar da sua esposa. E minha filha, eu falava com ela assim: olha, não permita nunca que um homem encoste a mão em você. Eu sempre falei com as meninas: olha, vai trabalhar, vocês precisam se formar, vocês precisam trabalhar para não ter que depender. Nunca ter que depender. Então, a gente criou 3 filhos muito fortes, frágeis de coração, mas muito fortes. E graças a Deus, a gente pode olhar para trás e falar assim: nós fomos bem-sucedidos nessa missão dada por Deus. O segredo é criar os filhos com coração de menino, mas a cabeça de rei. Exatamente. Exatamente. Governando a própria vida, vai conseguir governar tudo à volta. Exatamente. E eu falo assim: às vezes eles almoçam com a gente todo final de semana. Aí, às vezes, eles têm algum projeto deles e eles não vêm almoçar. Aí, às vezes,
eles falam assim, mãe, eu não vou almoçar com você, mas eu fico só pensando assim, eu ensinei a voar e eles voaram. Então, é muito sensacional você ver o resultado do seu grande esforço. Eu e Eduardo, nós nos esforçamos muito para criar os nossos filhos e ver os nossos filhos na situação que eles têm hoje, para nós, grande privilégio, motivo de grande orgulho. Nosso trabalho foi bem feito. Que bênção, né? É uma bênção. Com certeza é. Que bom. Ô, Esther, além da loja lá, você socorre muitas pessoas, né? Socorro. Socorre muitas pessoas, mulheres em tratamento de câncer. E como é que nasceu esse projeto? Como é que nasceu essa... Como você faz? Fala um pouco pra gente desse projeto. Deixa eu contar. Essa questão de cuidar de mulheres, para mim, foi sempre muito presente na minha vida. Principalmente vindo de uma casa que nós somos 7 mulheres, né? E eu sempre atendia clientes, e as clientes... a cliente chega lá triste, a cliente chega na loja triste, e no olho fala assim, olha, eu tenho uma necessidade de saber histórias. Eu preciso de histórias, porque eu sou a única pessoa que elas podem contar as histórias, que eu não vou usar as histórias delas contra elas. Porque ela pode mostrar vulnerabilidade para mim, pode mostrar fragilidade, que ela nunca vai se arrepender de falar comigo, porque eu sou neutra. Então, eu atendo mulheres, já que eu atendo mulheres, que quando elas têm um diagnóstico de câncer, eu sou a primeira a saber. Eu sou a primeira a saber. Às vezes, esses dias entrou uma cliente na minha loja e falou comigo assim, Esther, e ela estava com a cara chorosa. Eu falei assim, Florzinha, levanta esse olho, o que aconteceu? E ela começou a chorar e falou comigo assim, olha, acabei de ter um diagnóstico de câncer de mama. Aí eu falei com ela assim, como assim diagnóstico de câncer de mama? Você está tão nova, o que aconteceu? Aí ela falou comigo assim, Esther, eu vim chorar com você. Uau. Com um diagnóstico positivo de câncer. Não tem como você ver uma mulher que está com um diagnóstico de câncer, acabou de ter um filho, porque quando a mulher tem um diagnóstico de câncer, ela não tem diagnóstico de câncer. Quando o médico fala com ela assim, olha, o seu diagnóstico é de CA positivo, que a gente tem todo o cuidado de não falar câncer, porque muitas pessoas acham que foram amaldiçoadas com a doença. A gente tem todo o cuidado de falar CA ou neoplasia, justamente em respeito a essas mulheres. Quando a mulher fala comigo assim, eu tenho câncer, você pensa 1 milhão de coisas. E ela está com uma família, ela perdeu completamente o chão. Então, quando ela chega na minha loja e fala comigo assim, olha, eu estou com diagnóstico de câncer, ela não recebeu um diagnóstico só de câncer. Ela recebeu um diagnóstico de morte. Porque quantas pessoas... Porque o câncer, ele tem cura. Né? Mas quantas pessoas morreram de câncer? Mas as pessoas não morrem só de câncer. Morrem de outras doenças, morrem de acidentes, morrem de causas naturais, morrem de outras formas. Mas a palavra câncer é uma palavra extremamente pesada. Infarto, coração mata. Exato, milhares e muito mais. Muito mais. Muito mais do que o câncer. Então, como é que funciona? Quando a mulher chega para mim e fala comigo, e o médico, muitas vezes, insensível, porque se ele tivesse na família uma pessoa com um diagnóstico de câncer, ele falaria de uma forma completamente diferente. Joga, seu diagnóstico é positivo. Agora a gente vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Você não tem que cobrar do médico que ele seja delicado, não. Mas ele tinha que, pelo menos, dar uma chance e falar com ela o quanto ela tem de sobrevida. Uma mulher chega na minha loja com um diagnóstico, ela chora copiosamente. Eu não tenho como não chorar com a mulher que recebeu uma sentença de morte. Há alguns anos, minha loja na Galeria Ouvidor. Alguns anos atrás, no sábado de manhã, eu estava chegando na loja, lá em minha loja, passa o piso da Curitiba, São Paulo, eu estou no primeiro andar. No piso da Curitiba tinha um corpo lá embaixo, que pulou lá do 4º andar. As meninas que viram a mulher pular, diz que ela virou as costas, tirou a sandalinha e pulou lá do 4º andar. Quando ela caiu, a blusa levantou, ela não tinha um peito. E ela não tinha cabelo. Isso tem mais ou menos uns 10 anos. Eu prometi para mim, quando eu vi aquela cena, que foi o pior dia, um dos piores dias da minha vida, eu prometi para mim, naquele dia, que nunca mais uma pessoa que passasse na minha loja morreria daquela forma. Morreria daquela forma. Uma mulher que pula da Galeria Ouvidor, ela está no máximo do desespero. E foi uma doença e ela não foi acolhida.
Então, lidar com mulheres com câncer não é uma tarefa fácil, porque você precisa que ela entenda que não é uma sentença de morte. Você precisa que ela entenda que ela tem muita vida e ela tem um tratamento que é eficaz pelo SUS, porque o SUS tem um tratamento eficaz, é um tratamento mais demorado, mais eficaz. Então, com toda essa dor das minhas clientes, eu tenho uma cliente que sentou no meu banco e reclamou comigo que ela estava sangrando há mais de 1 ano com a menstruação que não acabava. Falei assim, agora você vai no médico. Ah, já fui. Eu obriguei de novo. E ela falou comigo assim, mas eu pedi, ele já fez ultrassom, não deu nada, vai pedir uma ressonância. Quando ela voltou uns 6 meses depois, ela estava com um câncer que já tinha tomado todo o útero, já tinha tomado os rins, já tinha tomado o intestino dela. Então, e se eu não tivesse obrigada a ir no médico? Então, eu tenho essa missão de falar com o cliente, vai. Mas se der, encara. O pior vai acontecer. O pior é você ficar sem um tratamento. Porque eu falo com o cliente, olha, o pior é que você, quando você receber um diagnóstico, no final desse diagnóstico, você olhar para trás e dizer, eu poderia ter ido antes. Eu tinha chance e não usei a minha chance. Eu não aproveitei a minha chance de vida. Então, essa questão de cuidar de mulheres é muito presente para mim. É muito presente para mim. Então, eu com tudo isso, né, ter perdido uma cirurgia plástica em 2014, eu fiz uma cirurgia muito sensacional, levei muitos anos esperando a minha cirurgia e fiz a minha cirurgia. Tive um problema muito grave com uma cinta de uma marca muito famosa, eu perdi uma cirurgia plástica. Então, depois que da minha dor, da dor das minhas clientes, perdendo cirurgia uma atrás da outra, com tantos problemas de saúde, com tantos problemas de várias formas, eu falei assim, eu não posso mais ficar calada, eu não consigo mais ficar calada. Alguém tem que fazer alguma coisa. É porque chega um tempo na vida da gente que a gente tem que decidir, né? Exatamente. Ou a gente fica reclamando, ou a gente vai resolver esse problema. E muitas coisas, Esté, que eu vejo que a gente passa pela vida e Deus permite a gente passar por isto para a gente ser resposta na vida dos outros. Das outras pessoas. Então, muitas experiências que vêm, elas não são negativas. Não. Elas são positivas. Elas nos despertam para o propósito de vida. E eu acredito muito nisso, porque funciona assim, olha, quando você tem lugar de fala, é mais fácil de você fazer. Se você não passou, muitas vezes você não consegue usar de empatia com uma pessoa. Eu nunca tive câncer. Eu não tenho na minha família alguém que tem câncer. Mas muitas pessoas morreram na minha casa com câncer. E eu olhar no olho de uma mulher e ela olhar e falar comigo assim, Esté, eu vou morrer. Você não tem noção do peso que é isso nas minhas costas. Então, baseado nisso, baseado em tudo isso, eu tinha 2 opções na minha vida, foi o que você acabou de falar. Eu tinha a opção de cruzar os meus braços e continuar ouvindo reclamações. E na loja é muito engraçado, que eu falo com as clientes assim, olha, você vem cá que você vai ter a consultoria. Elas não chegam lá para comprar um sutiã. E muitas vezes, elas não compram o sutiã. Muitas vezes eu não vendo o sutiã. Eu trabalho com o melhor sutiã que existe no mundo. Que é sutiãs reforçados, sutiãs que sustentam, sutiãs maravilhosos. E muitas vezes elas não vão comprar o sutiã, elas vão me abraçar. Elas vão contar se tem um namorado novo, elas vão contar se elas receberam uma proposta nova de emprego. Que legal. Se estava com a doença, se melhorou. Então, eu tenho um baúzinho na minha loja, ele tem quase 20 anos. Ele está capengando, todo rasgado, mas ele conta todas as histórias da minha loja. E é uma peça que eu nunca vou tirar. Ele vai para um museu, porque eu nunca vou tirar aquele... não é questão nem de comprar novo você vai lá e compra. Mas o novo não tem as histórias. E meu baúzinho tem as histórias das minhas clientes. Então, foi baseado nisso, nessa dor das minhas clientes, na minha dor, no que eu já passei, no que eu vejo passar. Eu criei um projeto. Que é o projeto da minha vida. Esse projeto é um projeto que garante a todas as mulheres que farão cirurgias pelo SUS que tenham pós-cirúrgicos adequados. Em 1999, Maria Elvira Ferreira, pela dor de ter perdido uma irmã com câncer de mama, ela criou uma lei que garante às mulheres mutiladas de câncer, não as mutiladas de quadrante, mutilação total. Com mutilação total, que ela garante, essa lei dela garante que mulheres mutiladas de câncer tivessem a... O que é mutilada total? Você pode falar? Mutilada total é quando a pessoa tem um câncer extremamente agressivo. Uma mutilação de quadrante tira um pedaço onde só está
o tumor. Vai lá, tira um pedacinho o pedacinho do peito, onde está o tumor, e beleza. Fecha, costura, ok. Às vezes a mutilação de quadrante vai até 50% do peito, certo? Mas a mutilação total é quando o câncer é muito agressivo, ela tem que mutilar a mama inteira. Inteira. Na semana passada, eu tive que chorar de novo. Eu não tive condição, eu não tive psicológico para não chorar. Atendi uma menininha de 24 anos, de cabelo curtinho por causa Quantos anos você já está nesse projeto? 20 anos. 20 anos. 20 anos. E sabe o que me encanta em ouvir você falar? É que você não criou cascadura. Não. A relação continua quebrantada. Exatamente isso. Exatamente. Isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Se você fizer uma pesquisa com as minhas clientes não saem da minha loja sem me abraçar. A maior dificuldade que eu tive na pandemia foi que eu não podia abraçar essas mulheres. Mas eu abraçava do mesmo jeito que eu falava assim, ó, coloca sua máscara, não tira sua máscara, fecha o olho que eu vou te abraçar. E a gente se abraçava. Eu vendi sutiã no meio da rua na pandemia, porque eu não podia entrar na Galeria Ouvidor por causa da pandemia. Aí, o que acontece? Eu falava com ela assim, olha, a gente não vai pegar Covid, deixa eu te abraçar. Aí eu abraçava ela e eu não peguei Covid, e a pessoa também não pegou Covid. Aí a gente se abraçava no meio da rua. E muitas vezes a gente chorava de saudade mesmo, porque eu sou importante na vida delas e elas são muito importantes na minha vida. Aí, essa menina, 24 anos. É de semana passada. Semana retrasada. Ela chegou e falou comigo assim, olha, eu vim cá porque eu soube que você trabalha com próteses para mutilação. Eu olhei para ela, era ela que estava mutilada. Não era a mãe que estava mutilada, nem a avó. Porque eu não vendo para meninas próteses, sutiãs para mastectomia. Eu vendo para as velhas, as mulheres mais velhas, não a menina de 24 anos. Ela entrou no meu provador, eu falei com ela assim, amor, o que você precisa? Eu vim comprar um sutiã igual esse aqui, porque esse aqui está me machucando. Entra no meu provador que eu quero ver. Fui lá, lavei a minha mão, passei álcool na mão. Quando ela tirou, ela tinha uma cicatriz que pegava daqui de cima até aqui embaixo. 0. Ela não tinha mais o peito. E ela estava usando um sutiã que pegava em cima da cicatriz, e a cicatriz estava vazando seroma, que é um líquido que vaza com inflamação. E ela estava com dor. E mesmo com dor, ela olhava para mim e falava comigo assim, ai, menina, eu comprei esse sutiã, e começando a rir. E eu rindo com ela, e eu falei assim, gente, que exemplo de menina. Ela rindo e com um câncer e acabou de ter uma mutilação. Eu falei assim, amor, você vai colocar a prótese? Aí ela falou comigo assim, eu vou colocar a prótese, mas eu só posso colocar daqui a 3 anos. E eu preciso de uma prótese. Primeiro, você não vai usar a prótese. Eu vendo a prótese. Eu falei, cara, você não vai usar a prótese. Sabe o que você vai usar? Eu vou te vender um sutiã exato. Seu sutiã está errado. Aí, por isso que está machucando, o sutiã pegou exatamente em cima dos pontos e inflamou os pontos. Eu não posso ver isso e ficar calada, não. Aí peguei o sutiã, um sutiã adequado, porque infelizmente hoje os médicos indicam qualquer coisa ou vendem nas clínicas sutiãs que não são pós-cirúrgicos e não têm tecidos que colam tecido epitelial e desincham no processo de cicatrização. Peguei o sutiã certo, ela falou assim, a minha dor passou. Não tem como não chorar, não tem como não se emocionar com a menina dessa. E no caixa, aí eu fiz um super desconto para ela, falei com ela assim, Flor, como é a sua vida? Ela olhou para mim com o olhinho cheio de água, depois de tanto chorar, nós duas, abraçadas nós duas. Aí ela olhou para mim e falou comigo assim, eu estou viva. Aí isso, para mim, faz com que todas as mulheres que entram na minha loja, que têm seios perfeitos, eu tenho que falar dela para ela. Porque chega com o peito perfeito, fala assim, eu não gosto do meu peito está caído, mas você está viva. Esses dias a mulher falou comigo assim, eu não aceito usar 52, aceita. Você não aceita, é um diagnóstico de câncer. A gente tem que fazer com que essa mulher se empodere. Independente se ela tem uma doença ou não, a gente tem que fazer com que ela se empodere. E esse é o meu papel. Empoderar mulheres na minha loja. Empoderar pessoas para que elas cheguem em casa empoderadas, empodere as suas filhas, empodere as mulheres ao seu redor. Essa é a minha missão. Porque eu entendo que quando eu cuido da mulher, que é o centro da família, eu não estou cuidando só da mulher. Eu estou cuidando da mulher, eu estou cuidando do marido, dos filhos. E das filhas, principalmente. Mulheres com depressão, as filhas têm depressão. Mulheres empoderadas, as filhas são empoderadas. Então, isso faz a diferença. Então, meu projeto nasceu também daí. Eu tenho um projeto que, se ele já tivesse sido votado em Brasília, que é um projeto de lei 1643, 1643 de 2026, ele garante às mulheres que farão cirurgias pelo SUS que elas tenham pós-cirúrgicos garantidos por lei. Se essa lei se eu já tivesse levado essa lei e já tivesse sido votada, essa menina não estava com uma inflamação na mutilação de câncer.
Então, tá vendo como é que é um projeto que cuida de pessoas? Porque esse é o meu legado. O meu legado é cuidar de pessoas de uma forma que ninguém cuida. Ninguém cuida, ninguém está preocupado se a mulher está usando o sutiã adequado, ninguém está pensando se a mulher tem uma barriga de avental, ninguém está preocupado se ela tem estima baixa, ninguém está preocupado se ela está sofrendo com um corpo que ela não reconhece. Então, eu criei esse projeto, que é um projeto de 20 anos. Não, na verdade, o projeto desde muitos anos atrás, né? Então, quando eu criei esse projeto, eu pensei em todas as mulheres que hoje não podem fazer uma cirurgia com uma recuperação eficaz. Por que isso? Porque quando a mulher faz uma cirurgia plástica, as leis já existem. Em 1999, como eu disse, Maria Elvira criou uma lei que garante mulheres mutiladas de câncer que elas tenham pós-cirúrgicos garantidos por lei, certo? Em 2005 foi feita uma abertura dessa lei, dando direito às mulheres com barrigas de avental. E a informação importante que muitas mulheres não sabem. Barriga de avental, diástase abertas, que é a musculatura aberta, peitos gigantes, chama gigantomastia. O SUS tira o peito e coloca a prótese. Quem tem hipomastia, que o peito não desenvolveu. Bariátrica, corretivas de bariátrica. Muitas vezes, as mulheres elas têm o direito a fazer a cirurgia, tem até o trâmite está todo certinho, mas leva-se em torno de 4, 5 anos. Agora o processo é mais rápido, mas antigamente era mais lento. Leva-se 4 a 5 anos para que essa mulher ela tenha a cirurgia autorizada pelo SUS. 4, 5 anos? 4, 5 anos. Muito tempo. Muito tempo. Então, agora o SUS está fazendo alguns mutirões, né, anuais, para que essa fila ela fique mais leve, mais rápida. Só que muitas vezes, olha onde está o problema. Elas vão lá, fazem a cirurgia, elas vão para fazer a cirurgia, vão comprar um pós-cirúrgico, o pós-cirúrgico custa no mínimo R$500. Uma mulher que tem 3 filhos pequenos, que precisa fazer uma cirurgia, que ganha Bolsa Família, que trabalha, ela tem condição de tirar R$500 para comprar o pós-cirúrgico? Ela tem dinheiro para pagar 230 numa meia? Ela tem dinheiro para pagar R$180 em cada injeção de anticoagulante? Para ela não ter uma trombose? 100% de 100 mulheres que fazem cirurgias com cintas inadequadas, elas voltam para reoperação. Sofrem tudo de novo. Isso quando elas fazem a cirurgia e não tem as cintas adequadas, porque ela nunca vai pagar R$500. Ela vai pegar a cinta da amiga e comprar uma cinta de qualidade ruim. Sem a recuperação, ela volta para a fila para reoperar. Só que aí, parou para pensar que ela esperou 5 anos, o grande sonho da vida dela, e esse sonho foi jogado fora por causa de uma cinta? E isso porque ela arriscou fazer. E muitas, como não tem como fazer, como não tem dinheiro para comprar o pós-cirúrgico, elas desistem. Você tem noção da mulher ficar empolgada porque saiu a cirurgia, ficar pensando no quanto a vida dela vai modificar e ela ter que voltar para uma fila de 4, 5 anos de novo? Isso é tão sério porque isso envolve, não é só a mulher, envolve toda uma família, a criação dos filhos, envolve praticamente até com a economia do país, tudo. Sabe o que é o pior disso? Quando em se tratando de mulher? Por quê? A mulher como centro da família, você vai entender que se você adoecer, não faz diferença na sua família. Você concorda comigo? Mas se a sua esposa adoecer, como é que funciona? Desestrutura a casa inteira. Desestrutura. Então, essa mulher, ela cai em depressão, ela fica... ela perde o emprego, o marido não entende o que aconteceu. Então, baseado em tudo isso, o meu projeto foi criado um projeto que garante... a base do projeto é essa aqui, ó. Eu vou até falar naquela câmera ali. Fala assim, ó. Institui o Programa Nacional de Apoio à Recuperação de Mulheres Submetidas a Cirurgias Reparadoras no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, para garantir o fornecimento de insumos pós-cirúrgicos essenciais e de outras providências. E essa lei vai ter o meu nome. Lei Esther Pontes. Gente, vocês têm noção do que isso aqui significa para uma mulher que teve uma mutilação? Para uma mulher que está com a barriga de avental, que a barriga é tão caída que caiu na metade da coxa. E nada serve, as roupas não ficam legais. Para uma mulher que morre de tristeza por causa do seu corpo, isso aqui é muito importante. Esse projeto, além dele garantir essa lei, ele é um projeto que foi muito costurado. Ele está muito certinho. O SUS vai usar as ONGs e associações, o SUS vai capacitar,
vai financiar para comprar de novo os insumos. Então, a cada R$1 que o SUS investir no meu projeto, o SUS economiza mais ou menos R$5 a R$6. Esse projeto ele custa R$5 milhões e ele vai ser, depois desse projeto pronto, que ele virar uma lei, todo esse dinheiro ele vai ser usado, toda a emenda desse projeto vai ser usado nesse projeto, mudando a vida das comunidades, mudando a vida dessas mulheres e também das suas famílias. Como é que eu ia fazer um projeto se eu não tenho nenhum cargo político? Eu precisava fazer algo que fosse diferente para que esse projeto fosse para frente. Eu sempre fui política, só não tinha um cargo. E hoje eu estou como pré-candidata a deputada estadual, porque eu entendo que esse projeto que vai levar o meu nome, ele não pode ficar esquecido. Sim. Ele tem que, além de levar o legado da minha vida, que é o meu nome, é um projeto que ele precisa ir para frente e é um projeto federal a nível Brasil, vai beneficiar mulheres no Brasil inteiro. Você tem uma ideia, assim, de quantas mulheres hoje pode se beneficiar com uma lei dessa? Deixa eu contar, quando eu criei esse projeto, eu criei ele a nível de Minas Gerais. Então, por baixo, seria em torno de 150 mil mulheres. Só Minas. Só Minas. Só que o projeto tomou uma proporção muito grande, porque ele é federal, porque o SUS é federal. Então, ele deve atingir muitas milhares de mulheres. Que a gente ainda não... Porque para fazer isso aí, eu precisava de um panorama do SUS nível Brasil. Mas só de falar de custo, a mulher que faz uma cirurgia plástica, que tem uma recuperação com dignidade e eficácia, ela não tendo trombose, ela não volta para o posto de saúde, não onera a prefeitura, ela se recuperando mais rápido, ela desonera o INSS, porque ela não vai ficar tanto tempo afastada. Se ela não tem trombose por causa das meias que está no projeto, ela não vai voltar, ela não vai ter todos os outros problemas. Se ela não tem uma atrofia de cirurgia, a cicatrização é mais rápida. É mais rápida. Então, é um projeto que engloba município, estado e o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Então, é um projeto grande, tem uma proporção muito grande, e eu tenho certeza que hoje, como pré-candidata a deputada estadual... A nível de Brasil, tem como ter um cálculo assim? Um cálculo a nível de Brasil? De pergunta de pessoas que podem ser beneficiadas. De pessoas, a gente pode colocar, no mínimo, umas 600 mil mulheres. No mínimo 600 mil mulheres. Porque Minas Gerais, o estado que é, a gente fez um cálculo de 150 mil. Então, a gente vai colocar... E isso fora as mulheres que ainda não foram no posto de saúde, para fazer as suas inscrições. Então, a gente coloca aí, mais ou menos, umas 600 mil mulheres. Tem noção o que é modificar a vida de mais de 600 mil mulheres no Brasil? É muita coisa, é gigantesco. E é um projeto pioneiro, único, pioneiro. Ninguém nunca pensou nisso. Mas eu, como especialista de sutiã e cuidando mulheres do jeito que eu cuido de mulheres, é um projeto que não tinha como não fazer. Como pré-candidata, esse é seu projeto... É um dos meus projetos. É um dos meus projetos. É o meu carro-chefe. Porque eu tinha... Nosso projeto, a nossa campanha inteira tem 5 bases de cuidado. Crianças com doenças raras, que perdem os movimentos das pernas até 7 anos e 11 meses. Doenças autoimunes, diagnósticos precoces, porque hoje falta muito diagnóstico precoce, tratamento adequado, exames específicos. Mulheres na menopausa que ninguém cuida e as mulheres estão perdendo seus empregos, perdendo a autoestima por causa de menopausa e não são olhadas de perto. Segurança. Menopausa no Brasil é tratada com frescura. Não, na verdade, menopausa no Brasil é tratada com desrespeito. É porque parece a frescura exatamente de mulher e tal, o desrespeito. Mas eu penso que quando um médico fala com a mulher... Porque, infelizmente, quando a mulher chega numa sala de um ginecologista ou um clínico geral e fala assim, olha, eu estou na menopausa, e ela fala assim, olha, eu não falo nem da questão do corpo, da questão hormonal. A gente não vai entrar nessa questão porque eu não tenho CRM. Mas a questão do estresse excessivo, da tristeza excessiva, do corpo que muda o tempo inteiro, de quanto ela está perdendo a família, porque os filhos não entendem a irritabilidade, o marido não entende, está perdendo os empregos.
e as famílias, um caos. Então, tem de ser olhada de perto a mulher com menopausa. Nós, mulheres, merecemos esse respeito. E hoje, infelizmente, não tem. Entendeu? Então, eu entrei na política para fazer a diferença. Porque sem ser política, eu sem uma caneta na mão, eu já tenho 1 milhão de projetos que cuidam de mulheres, que cuidam das famílias de perto. Imagine com uma caneta na mão, eu sei que eu entrei na política não para ter um cargo, eu entrei na política para fazer de novo a transformação na vida das pessoas. E como pré-candidata, eu tenho um imenso prazer, né, de carregar essa missão nas minhas costas, de transformar a vida das pessoas. Muito bom, muito bom. Bom, nosso tempo está encerrando. Eu queria aqui, para a gente estar fechando aqui com você. Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero só falar, gente, olha, eu fiz uma dobradinha. Eu fiz uma dobradinha com esse moço aqui, ó. Fabiano Caseca. Ele é a minha dobradinha de política. Ele é um pré-candidato a deputado federal. Por que eu fiz uma dobradinha com ele? Porque ele tem a minha história. Eu jamais faria uma dobradinha com uma pessoa que não tivesse a minha história. E Fabiano Caseca, ele leva as marcas da vida nas costas dele. Então, eu sou Esther Pontes e faço a dobradinha com o Fabiano Caseca. Então, sigam ele na rede social, que vocês vão gostar demais da história dele. Por isso que eu estou com ele. Muito bom. Esther, vamos fazer aqui para a gente estar finalizando. Fazer umas perguntas aqui para a gente finalizar. Qual Brasil você sonha em construir? O Brasil que cuida de gente, o Brasil que cuida de pessoas. Qual a maior bandeira que pretende defender? Eu pretendo defender a honra, a dignidade e o cuidado com pessoas. Muito bom. O empreendedorismo feminino pode transformar comunidades? Não pode não, ele transforma. Já transforma. Já transforma, já transforma. Porque mulheres empoderadas mudam sua comunidade, mudam sua família, mudam o país. Muito bom. Como unir saúde, dignidade e geração de renda? Saúde, porque a mulher, tanto a mulher quanto o homem, a nossa base é saúde. Não adianta você ter um monte de plano e não ter saúde para fazer, né? Autoestima é o que nos move, né? Porque a gente com estima baixa, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Então, quando a gente tem uma estima mais alta, a gente tem coragem. E o empreendedorismo, ele precisa de coragem, precisa de tudo isso. Ele precisa da saúde, precisa de autoestima e precisa de que a gente esteja pronta para fazer a diferença na vida das pessoas. Muito bom. Poxa, está muito bom o bate-papo. Pena que estamos encerrando. Vamos fazer aqui um bate-bola para encerrar? Vamos lá? sim, vamos. Então tá bom. Uma palavra aí para mulheres. Mulheres, não aceitem menos do que vocês merecem. E nós merecemos muito. E nós podemos estar no lugar que nós escolhermos. Esperança. Esperança que nós tenhamos uma vida melhor com pessoas preocupadas com a gente. Família. Família é o centro. E famílias estruturadas estrutura a comunidade e o país. É verdade. Concordo plenamente. Política. Política séria, ela tem que ser feita por pessoas sérias. Futuro. O futuro é que eu esteja criando muitas leis maravilhosas para beneficiar muitas mulheres e muitos homens nessa vida. Coragem. É a minha palavra de ordem. Coragem. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom, Esther, eu quero te agradecer, né, por aceitar esse convite. Foi muito bom estar aqui. Vamos marcar depois um Vamos podcast, marcar. Vamos marcar. Um bate-papo. A gente vai falar mais dos seus projetos, dessa missão que é cuidar de mulheres, que é cuidar de família, que é cuidar de vidas. Me identifico muito com você. Não me vejo entrando na política. Eu também tenho uns 20 anos que a gente vem cuidando de pessoas e tal. Mas me identifico muito. Essa força, essa coragem, esse desejo de ver as pessoas bem. É isso. Isso é bênção. Isso não vem de nós, né? Eu creio que vem muito de Deus. Isso é um chamado, isso é uma vocação. E que Deus continue te abençoando e te fortalecendo nessa caminhada. Deixa eu contar, Jacques, foi um grande prazer estar aqui. Falar do meu projeto, falar do projeto da minha vida, né? E do legado que a gente tem. E falar para todas as pessoas que um diagnóstico não é o fim da vida. E falar que nós podemos mudar.
juntos nós podemos mudar. Nós podemos transformar a vida das pessoas. Imagina quantos Jackson tem como você, quantas Esther tem na vida, mudando e transformando a vida de outras pessoas. Para mim foi um grande privilégio. Falaria mais 5 horas com você. O papo está muito bom, mas eu volto com certeza e gratidão pelo convite. Obrigado. Nada. E você que nos seguiu até aqui, obrigado por ter assistido todo esse podcast. Deixa seu like, compartilha isso, envie para as pessoas, envie isso para uma mulher que precisa receber essa mensagem. Deus te abençoe. Até o próximo Amicast.